Fala João, fala Vitória, tudo bem com vocês? Como é que tá sendo esse período aí em casa? Bom, antes de nós começarmos, já quero trazer para vocês a hashtag Fique em Casa, ok? Tá? Todas as aulas eu vou estar trazendo essa mesma hashtag para dizer para vocês assim, galera, vocês precisam ficar em casa, tá? Por algo muito maior, tá? Talvez na sua casa não haja idosos, mas a gente precisa cuidar um pouco mais uns dos outros, né? Ah, na minha casa não tem idosos, então se eu pegar, tranquilo. Não, não pensem assim, tá? Porque na verdade a gente precisa também cuidar do outro, ok? Bom, e por isso eu trouxe a hashtag hoje, Fique em Casa. Como vocês estão vendo, o quadro não foge de mim, né? Hoje nós iremos trabalhar um assuntinho que talvez já faça parte da vida de vocês, que é que na verdade são as figuras de linguagem. Ok? Bom. E o que vem a ser isso? Vejam só. Vou trazer logo uma definição de um livro, de uma gramática. Achei até interessante, uma explicação bastante direta, objetiva, ok? Deixa eu só colocar aqui na página que eu esqueci de separar, mas vamos lá. Bom, damos o nome de figuras de linguagem às formas linguísticas usadas para exprimir o pensamento de modo original, criativo. Então, o que isso quer dizer? Que a gente utiliza a figura de linguagem para exprimir um pensamento de uma forma criativa, né? A gente costuma utilizar as figuras de linguagem no sentido conotativo. O que é o sentido conotativo? São as palavras que fogem do sentido real, né? O famoso sentido figurado. Quando eu falo em conotativo, eu estou falando de sentido não real, ok? O sentido figurado de uma determinada palavra, enfim. Então vejam, as figuras de linguagem exploram o sentido conotativo, como eu falei, de palavras ou expressões, realçam a sonoridade de palavras e frases e até mesmo organizam a frase, afastando-a de algum modo de uma estrutura gramatical padrão, a fim de dar destaque a algum de seus elementos. Desculpem o barulho, enfim, eu tô em casa, gravar em casa não é uma coisa tão simples, né? A família também tá em casa, enfim, por esse falatório, tá? Bom, no outro vídeo eu passei as páginas que eu gostaria que vocês fizessem. As páginas estão relacionadas a esse assunto aqui, figuras de linguagem, e hoje nós trabalharemos 3. São elas: ironia, como muitos meus alunos gostam, a hipérbole, que é algo que eu gosto bastante, exagerada que sou, hipérbole e eufemismo. Bom, mas professora, você vai utilizar, hoje você vai falar só sobre essas 3? Sim. Por quê? Bom, o que acontece? Eu estou seguindo o livro de vocês, tá? Então, na verdade, daqui a um tempo, nós iremos ver outras figuras de linguagem. Só que, inicialmente, para o primeiro bimestre, nós iremos trabalhar a ironia, a hipérbole e o eufemismo, conforme o livro de vocês, porque eu costumo segui-lo, acho que é o melhor método, até porque vocês conseguem fazer os exercícios em cima daquilo que eu trabalho, tá? Posteriormente, se for o caso, nas outras aulas eu vou aumentar o número de figuras de linguagem para que a gente consiga visualizar com mais facilidade, ok? Para que a gente tenha, na verdade, um conteúdo maior sobre as figuras de linguagem, para que a gente tenha um acesso, por exemplo, metáfora, metonímia, personificação ou prosopopeia, enfim. Ano passado eu até cheguei a dar algumas figuras de linguagem para o 7º ano, e é por isso que o livro de vocês vem abordando as figuras de linguagem aos poucos, porque ao longo dos anos o livro veio abordando algumas figuras. Então, nós iremos trabalhar com 3 nesse primeiro bimestre, ok? Bom, as figuras de linguagem, na verdade, elas se subdividem em figuras de som, figuras de palavras, só que eu não estou fazendo essa distinção, ok? Eu estou apenas relacionando, tudo isso está dentro de figuras de linguagem,
ok? Se for o caso, né, em alguns outros vídeos em que eu vá falar sobre o assunto, eu faço de fato essa distinção. Mas nesse momento não, ok? Tranquilo? Bom, a primeira que nós vamos falar, e que inclusive está na folhinha de vocês, vou fornecer a folhinha, tá? É todo o material escrito, até porque é o material que eu costumo trabalhar, que eu costumo cobrar no teste, na prova de vocês. Nada daquilo que eu cobro, que eu costumo cobrar, tá fora do meu material, tá? E eu também passo os exercícios em cima daquilo que eu estou dando, que nós estamos trabalhando. Então vejam, são só 3. Procurem estudar para que a matéria não fique acumulada, tá? Para que a sua nota suba, você já alcance uma nota boa nesse primeiro bimestre, para que depois você não seja prejudicado, ok? Bom, vamos lá. O primeiro da folhinha de vocês, é que eu tô com o meu computador aqui. Vamos lá. A primeira figura do livro da folhinha de vocês é o eufemismo. Professor, o que vem a ser eufemismo? Que palavra estranha é essa? Eufemismo significa suavizar, atenuar, mesma coisa, tá? Suavizar, atenuar um termo, uma expressão, ok? Para que a gente não seja tão direto, a gente utiliza o eufemismo. Okay? Ou seja, o eufemismo é uma forma de suavizar um termo, uma expressão, algo que você queira dizer, mas que não precisa ser tão direto. Por exemplo, quando morre, por exemplo, a mãe ou o pai de uma criança, como é que você chega e fala, seu pai morreu, sua mãe morreu? Geralmente, por se tratar de uma criança, o que a gente costuma fazer? Vou dar um exemplo aqui, tá? Sua mãe virou uma estrelinha. Não tem mais como chegar pra cá, estrelinha. Vou botar embaixo, tá? No céu. O que eu fiz aqui? Eu cheguei pra criança e falei assim, sua mãe virou uma estrelinha no céu. Quando eu digo que ela virou uma estrelinha no céu, é a mesma coisa que eu dizer o quê? Que ela morreu. Mas por se tratar de uma criança, né, dependendo até, claro, da educação de cada um, a gente tenta o quê? Suavizar um pouco aquela ideia da morte. De que maneira? Suavizando por meio das palavras. Então, o nome dessa figura de linguagem que serve para suavizar, para atenuar, né, uma ideia, uma expressão, uma palavra, enfim, é o quê? É o eufemismo, ok? Então, sua mãe virou uma estrelinha no céu. Essa estrelinha no céu quer dizer que a mãe morreu, mas em vez de utilizar a palavra morreu, eu utilizei uma estrela no céu, ok? Deu pra entender até aqui? Vou dar um outro exemplo. Vejam só. Ainda dentro de eufemismo, ok? Vamos lá. Vou apagar aqui, eu já sei que vocês entenderam. Que eufemismo é suavização de um termo, ok? Vamos lá. Qual o exemplo que eu utilizei aqui, ó? Vou utilizar aqui. Deixa eu apagar aqui, pra gente conseguir ver com mais facilidade. Vamos lá. O que foi que eu fiz? Há pessoas que se apropriam. Vou botar embaixo, tá? Apropriam de coisas alheias. Olha um pouquinho para essa frase. Há pessoas que se apropriam de coisas alheias. Olha um pouquinho para ela. Enquanto eu bebo uma aguinha, olha aqui e pensa, onde é que está o eufemismo aqui dentro? E aí, encontrou?
Vamos lá. Quando eu digo se apropriar de coisas alheias, primeiro passo eu tenho que saber o que é uma coisa alheia. Quando eu falo de coisas alheias, eu quero falar que são as coisas dos outros, ok? É aquilo que é do outro, aquilo que, ou seja, aquilo que não me pertence. Então vejam só, quando eu digo há pessoas que se apropriam de coisas alheias, é a mesma coisa. Se eu me aproprio, se eu pego algo que é de outra pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou roubando, então é igual a roubar, furtar, tá? Existe diferença. Mas vamos lá. Então, quando eu digo há pessoas que se apropriam de coisas alheias, o que eu fiz aqui? Como é que o eufemismo entrou nessa história? O que eu fiz? Eu não quis dizer diretamente que existem pessoas que roubam. Como é que eu fiz essa substituição? Eu disse que tem pessoas que se apropriam de coisas alheias. Mas o que isso quer dizer? Qual a ideia de se apropriar? Que a frase há pessoas que se apropriam de coisas alheias, essa parte, apropriam de coisas alheias. O que essa frase quer nos mostrar? Quer nos mostrar que existem pessoas que roubam, existem pessoas que furtam, ok? Então vejam, eu utilizei o eufemismo, ou seja, eu falei de roubar de uma forma mais sutil, né? Eu suavizei a ideia de roubar, né? A ideia, nem tanto a ideia não. Na verdade, eu suavizei a palavra roubar por apropriar-se de coisas alheias. Deu para entender até aqui? Então, eufemismo, suavização de um termo, de uma expressão, ok? Bom, vamos para a próxima figura de linguagem. Vamos lá. A próxima que nós iremos trabalhar que está na folhinha de vocês é a hipérbole. Meu Deus, mas o que é? Deixa eu ver aqui. É a hipérbole. Espero que esteja dando para vocês enxergarem. O que é a hipérbole, professora? Hipérbole é vou botar até grande. Exagero. Ok? Então, quando a gente fala em hipérbole, a gente está falando em exagero. Quando a gente exagera no jeito de falar. Por exemplo, observe essa frase aqui. A senhora já contou isso? Vou botar embaixo. Já contou isso mais de 100 vezes. A senhora já contou isso mais de 100 vezes. Vamos lá. Uma pessoa, geralmente um avô, uma avó, devido à idade, desculpa, isso é bastante comum, né? Quando uma pessoa entra na fase da terceira idade, da melhor idade, vamos dizer assim, ela tem involuntariamente, tá? A mania, né, de contar a mesma coisa várias vezes. Ela conta uma história agora, passa uma hora, tá contando de novo, e aí no final da tarde já conta mais uma vez, e no início da noite, no final da noite, a mesma coisa. No dia seguinte tá contando a mesma história. Só que ela contou isso várias vezes. Mas ela contou de fato 100 vezes? Não. Essas 100 vezes aqui, deixa eu só pagar a interrogação. Essas 100 vezes mostra que a senhora contou isso muitas vezes. Muitas vezes, inúmeras vezes. Então, desculpe, quando eu falo a senhora já contou isso mais de 100 vezes, eu quis dizer que ela contou muitas vezes. Esses 100 aqui não, quando eu digo já contou isso mais de 100 vezes, eu não falo isso literalmente, ou seja, realmente ela contou 100 vezes. Não, eu quis dizer o quê? Que ela contou muitas vezes. E de que maneira a hipérbole acontece aqui? Por meio do exagero. Deu para perceber? Vamos a um outro exemplo.
Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, olha só. Já sei, um exemplo até meu mesmo, tá? Quando eu falo silêncio, já pedi para ficarem quietos 300 vezes. Eu sempre falo isso. Eu falo, gente, chega, silêncio, agora não é hora de falar. Enfim, eu tô sempre pedindo silêncio, sempre pedindo para que vocês fiquem quietos. Mas eu peço isso 300 vezes, literalmente, ou seja, realmente eu peço dentro de uma aula. Pode ser até que no ano eu peça isso, tá? Bom, brincadeiras à parte. Na verdade, o que acontece aqui? Eu não peço literalmente 300 vezes, mas eu peço muitas vezes. Como eu peço muitas vezes, eu utilizei o quê? Uma figura de linguagem que caracteriza um exagero para dizer o quê? Que eu peço isso muitas vezes. De que maneira a hipérbole acontece aqui? Por meio das 300 vezes. Não foi literalmente 300 vezes, né? Na verdade, eu não pedi isso 300 vezes, literalmente. Mas eu pedi muitas. Não foram as 300, mas foram muitas. Ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Espero que sim. Pra gente finalizar agora, uma figura de linguagem que os meus alunos costumam utilizar bastante, né? Que às vezes, confesso, também utilizo. Vamos lá. Vejam só. É a abençoada. Olha aí a ironia. É a abençoada ironia. Vamos lá. Por exemplo. Que comida gostosa. Dei 2 garfadas. Olha a definição de ironia. É a figura que apresenta um termo em sentido oposto ao usual, obtendo-se com isso efeito crítico ou humorístico. O que eu fiz aqui? A gente utiliza uma outra palavra fora do seu sentido real, tá? Na verdade, eu apresento uma oposição, né? Quando eu digo, por exemplo, que comida gostosa, e aí eu digo que eu dei 2 garfadas, por que aqui ocorre uma ironia? Porque, na verdade, se a comida estava gostosa, por que eu só dei 2 garfadas? Então, aqui eu fui irônica. Eu utilizei uma palavra, né? Uma palavra, vamos botar real, tá? Só que é em sentido contrário, sentido oposto. Ok? Então, a ironia configura um sentido oposto. Você utiliza uma palavra, só que o que você quer dizer é o quê? É o contrário daquilo que você utilizaria se fosse real, tá? Então, quando eu digo, que comida gostosa, o que você espera? Comer e ainda repetir, por exemplo. Mas eu tô trabalhando com quem? Com a ironia. Então, vejam, quando eu digo, que comida gostosa, opa, o que você espera? Eu vou falar que eu comi tudo e ainda repetir, mas não. Eu disse o quê? Que eu dei 2 garfadas. Então, o que tem de ironia aí? Será que ela realmente estava gostosa? Se eu só dei 2 garfadas, ela estava gostosa? Não. Então, o que eu fiz aqui? Eu utilizei uma ironia, ok? Eu apresentei coloquei uma frase aqui e com o sentido oposto, ok? Tranquilo, gente? Bom, é o seguinte. Eu só trabalho, como eu disse pra vocês, eu só trabalharia com essas 3 figuras de linguagem, porque a gente está seguindo o livro de vocês. Mas eu passei vários exercícios, tá? Passei, na verdade, um número só, com várias
com várias frases, para que vocês analisem uma a uma e digam qual é a figura de linguagem presente. Se ironia, né, que a gente utiliza com sentido oposto, tá? A gente utiliza uma palavra só que no sentido oposto. A hipérbole, que caracteriza o exagero, e o eufemismo, que é a suavização de um termo, de uma expressão, ok? Então eu vou pedir a vocês que façam. Por quê? Porque é uma matéria que eu vou cobrar no teste de vocês, e eu só vou apresentar a correção na semana que vem. Por quê? Porque é o tempo de você fazer. Porque, na verdade, se eu fizer a correção agora, você não vai pausar o vídeo para poder fazer as questões e depois corrigir. Então, vou pedir a vocês, porque isso aqui é um treino. Então, na verdade, vou pedir para que vocês façam, tá? As questões, respondam ironia, hipérbole ou eufemismo. E depois disso eu vou pedir para que vocês façam o quê? Esperem a correção na semana que vem, tá? E aí eu vou corrigir uma a uma, vou relembrar o conceito, porque muitas vezes, apesar do pouco tempo, às vezes cai no esquecimento. Então, na semana que vem eu faço a correção, tranquilo? Não deixem de fazer o exercício do livro, tá? Que também está em cima desse assunto aqui. Vejam também a definição que o livro apresenta, enfim. E se vocês apresentarem alguma dúvida, tiverem alguma coisa a perguntar, é só mandar uma mensagem pra Mona Lisa que ela me pergunta e eu respondo assim que possível. Tranquilo, gente? Então, João, Vitória, um beijo e até a próxima. Ah, antes que eu me esqueça, ó.